Quando foi o momento que você sentiu, você com você mesmo, e falar, que você deu aquela respirada fundo e falou assim, consegui. Foi na hora que você terminou a faculdade, foi na hora que você viu o Green Card. Qual foi o seu momento de fazer assim, resolver essa etapa? A hora que eu passei em nursing. Família 78, mais um vídeo aqui começando pra vocês. E hoje eu estou aqui em Tampa, estou com a Corina. Margareth acabou de sair correndo, porque ela teve que, né, fazer um closing. Pro closing, falou, eu volto, mas a gente não sabe se vai voltar a tempo, então fica aqui um beijo pra Marga. E hoje falaremos com quem? Com quem falaremos? Qual é o seu nome? Vanessa. A Vanessa tem uma história muito legal de superação, tem uma história muito legal também com a Corina, de relação entre elas, de como tudo começou, como ela obteve o Green Card, por que ela tá sem dormir, olha. Vai ser uma história que vocês vão gostar, que vai começar agora. Pra começar, vou chamar já a Corina e falar, Corina, como é que a Vanessa apareceu na sua vida? Bom, a Vanessa apareceu na minha vida da maneira mais inusitada possível. E a sorte é que eu sou uma pessoa super legal, porque qualquer outra pessoa fala, meu, louca, sai daqui, porque ela literalmente apareceu na minha casa. Ela chegou, bateu na porta praticamente. Tô aqui na sua rua. Como que ela sabe onde era a minha rua? Não sei. Não sei. A gente já levanta então essa pergunta pra você, Vanessa. Como é que foi isso aí? Me explica. Foi assim, um longo percurso de tentar achar um lugar para morar aqui em Tampa. Aham. Então, fiquei uns 4 meses no Brasil procurando um lugar para morar aqui. Escolhemos 6 escolas, boas escolas. Chegamos aqui para visitar ainda na época que não morávamos, só viemos para pegar o visto de estudante. E aí, fomos nessas 6 escolas, passamos um dia inteiro rodando para falar, vamos ver onde morar, nessas 6 escolas que eu tinha listado. Horrível os lugares. Horrível, nada. E eu falei, eu não acredito, 4 meses e agora eu não sei onde eu vou morar. E deixa eu fazer uma pergunta antes, no meio desse caminho. Por que Tampa? Então, essa é uma questão muito interessante. O nosso plano de vir para cá começou no American Dream mesmo. A gente sempre quis morar nos Estados Unidos, não teve nada assim, a gente queria vir para cá. Meu irmão tinha acabado de mudar para o Canadá e ele queria que a gente fosse para lá, mas a nossa vontade sempre foi Estados Unidos. E a gente tinha uma vida muito estável no Brasil. A gente não tinha uma vida nada ruim no Brasil, mas a gente tinha muita vontade de realmente vir para cá. Você e teu marido, o que vocês trabalhavam? Qual era a área? Nós somos engenheiros. E na época a gente fazia perícia no Brasil, eu e ele. E a nossa vida era muito boa, mas eu, pelo menos, e ele também, ele sempre quis mudar pra cá. Ele estava muito feliz na carreira dele, eu já não estava mais feliz nem na minha carreira, já não queria mais o que eu faria no Brasil. Então, vamos mudar para os Estados Unidos. A nossa primeira opção era Michigan. Ok. Porque meu primo mora em Michigan e eu queria mudar perto Claro, dele. tem uma referência. Só que aí, pensando no frio, eu sabia que eu não ia suportar. Então vamos para Flórida. E aí não queria Miami, não queria Orlando. Então a gente não queria porque a gente falou, não, muito brasileiro, eu quero falar inglês, meus filhos precisam falar inglês. Então pensamos em cidades grandes porque no início a nossa era assim, eu estudaria, mas montaríamos uma coisa. Alguma coisa. Tinha que ser uma cidade grande, porque a gente pensou, né, vamos montar alguma coisa numa cidade pequena, já. Então pensamos em Tampa ou Jacksonville. E aí eu comecei a buscar escolas, onde eu queria fazer. E aí apareceu o Community College que eu fiz como uma escola muito boa aqui. Aí falamos, então Tampa, vamos pra Tampa. Ok. Sem nem conhecer Tampa. Aí eu preciso conectar as duas histórias. Ela aparece e fala, oi Corina, tudo bem? Você mora aqui. Como você chegou lá? Então, aí foi esse dia que eu fiquei procurando essas 6 casas que eu já tinha visto no Brasil, já tinha passado na faculdade, tudo. Nada.
eu fiquei a noite inteira sem dormir, porque eu falei, onde eu vou morar? Onde eu vou ter lugar para morar? E aí eu comecei a buscar na internet. E nesse dia que eu comecei a buscar na internet, eu procurei no Facebook brasileiros em Tampa. E aí eu vi um vídeo da Corina. E num vídeo da Corina falava das escolas boas em Tampa. E aí ela falou da McKittrick, da Steinbrenner, que era em Lutz. Nunca tinha ouvido falar em Lutz. A grande metrópole de Lutz. E principalmente quem tá fora não consegue ter essa dimensão, né, do que são os lugares, do que são as regiões. Eu até brinco às vezes com a Corina, a gente tá há muitos anos fazendo a cobertura de Tampa, e eu ainda, às vezes, me Hoje perco. mesmo, né? A Corina já me queima, né? Hoje mesmo, né? Foi. A gente tava voltando, ela falou assim, você sabe onde você tava? Não. A Maiga, a gente tá na Del Mabry, Rodrigo. Você já veio aqui o quê? Umas 59 vezes. Agora você sabe onde você tá. Mais ou menos agora isso. eu acho que eu sei, né? Quem não sabe, quem tá perdido, agora eu acho que eu Família sei. 78, ele foi umas 78 vezes, Exato, né? e não peguei. Beleza. Oi, Corina, tô aqui, tô procurando. Corina te recebeu, chamou a polícia. Não, até aí eu só vi esse vídeo. Ok. E aí comecei a procurar casas perto dessa escola. E as ok. casas eram muito bonitas. E aí eu falei, achei o lugar. É aqui. Aí, início, eu mandei uma mensagem no Facebook de madrugada pra ela. Tudo bem. E nisso eu falei pro meu marido, vamos até lá, porque eu achei o lugar que a gente vai morar. Não é possível. Ficou 4 meses no Brasil procurando. E hoje Na você achou madrugada, achou agora você achou o lugar que Apareceu você vai morar. alguém falando sobre, aí E agora já você indicou. falou que... Então, eu falei, não, eu tenho certeza, vai ser lá. Fomos até lá. Nisso que nós estávamos lá, ela respondeu, oi, eu sou a Corina, eu posso te ajudar. Eu falei, então, eu tô aqui em Lutz. Ela, eu moro aqui. Eu falei, onde você mora? Ela, eu moro no Heritage Harbor. Eu falei, eu tô aqui. Então, me faça seu endereço que eu vou passar aí. Claro. Essa parte, né, eu não esperava. Aí deu aquele Literalmente, cheirinho, né? me dá seu endereço que eu vou aí. Não, mas Daqui e foi, 2 minutos. eu estava numa obra dentro de casa. Essa, não sei se você lembra dessa, mas sempre tem alguma coisa acontecendo nas você minhas curte, casas. né, Corina? Ela Sempre adora. A é. gente teve um alagamento mesmo, eu tava trocando todos os pisos, tava uma zona. Eu falei, amor, coloca uma camiseta que vai ter uma pessoa que tá chegando aqui. Foi mais ou menos isso, assim. Ele assim, não, quem? Eu não conheço, mas ela tá chegando. Foi bem isso. Foi assim. Ele assim, não, você tá de brincadeira. Assim, parece que ela é legal, acho que tudo bem, é uma futura cliente. E ela apareceu. E foi assim. Falei, ó, desculpa a zona, não dava nem pra ela entrar na minha casa, porque tava tudo de perna pro ar, literalmente. Mas foi mais ou menos isso. Mas né? vocês sabem, isso é uma coisa que a internet pode proporcionar. É claro que a gente sempre tem que tomar cuidado, porque a gente nunca sabe quem está, né, fazendo contato, é uma pessoa que você não tem rosto. Mas eu já tive boas experiências, assim, com pessoas que seguem. Teve uma que eu fiquei assustado. Eu tava em casa, só que a pessoa não ligou nem nada, e bateu na porta. E aí eu vi no Olho Mágico, assim, que essa casa ainda tinha Olho Mágico. Aí era uma família, pai, mãe e filho. E aí eu falei, deve ser vizinho, né, precisando de alguma coisa, sei lá, eu já penso, né, carro quebrou, tá pedindo uma ajuda. Aí eu abri a porta, aí a esposa falou, sabia que era aqui. Aí daquele gelo você fala, ou eu vou morrer, eu fiz alguma coisa errada, chegou minha hora. E aí ele falou, não, porque a gente viu o seu carro na frente, e viu que tem um carro vermelho do lado, e a gente tá morando nesse mesmo condomínio, e aí cruzou, e aí... Enfim, mas eu tenho muitos amigos que eram inscritos que viraram amigos, assim, isso é muito doido. Aí beleza, 2018 então vocês se encontram, rola essa amizade, aí Corina te apoia, aonde, como é que foi? E é importante dizer pra você, o final dessa história tem um green card aí, então aguenta aí porque a gente vai ter algumas etapas, algumas camadas até chegar lá. Continuando. E aí, 2018, oi Corina, e aí? Então, vou mudar pra cá daqui 4 meses. E eu preciso achar um lugar pra morar aqui, porque eu adorei esse local. Você me ajuda que eu tô voltando pro Brasil daqui 3 dias. E eu vou precisar vir pra cá já de Malicuia. Ah, tá bom, te ajudo. Não faço isso, mas te ajudo.
Acabou que a gente conseguiu morar na mesma rua durante um bom tempo. Que legal. E ela me ajudou demais quando eu cheguei aqui, demais. Ela e o Daniel, tipo, me ajudaram demais. E realmente mudei pra cá de Malicuia com a família pra estudar e mudar realmente, totalmente a minha carreira que eu tinha no Brasil pra fazer nursing. Agora vamos entrar então nessa outra etapa. A engenheira sai do Brasil, vem para os Estados Unidos, Tampa, conhece a Corina, tem todo esse desenvolvimento. E aí, deixa eu só fazer um pequeno parênteses. Isso é muito comum, né, Corina, do teu cliente estrangeiro precisar desse direcionamento, né? De aonde vai, como vai. Quais são as principais dúvidas, Corina, que você sempre pega de gente que está se mudando, como seu caso, como o meu caso? Quais são as principais dúvidas que você sempre recebe? Eu acho que o número 1 é onde morar, né, em Tampa, porque Tampa é uma área de extensão muito grande. Existem vários tipos de bairros, em termos de estilo de vida, valores, tamanho, etc. Para quem tem criança, qual escola é boa e a melhor para o meu filho. E para quem não tem filhos também, é mais assim, aluguel ou compra. Aí depende muito do perfil. Ou então que tipo de business que eu vou abrir, aonde que é melhor eu abrir o business. Então essas são as principais dúvidas, mas é muito do perfil de cada um. A maioria das pessoas que a gente atende hoje em dia é família, que está saindo do Brasil. Tampa Bay Key existe desde quanto tempo já tem de existência? Fazendo contas. Aí faz aquele meme, né, dos números assim aparecendo aí. Bom, se ela encontrou o seu vídeo em 2018... Cadê a Marga que tá acostumada a responder essa pergunta? Não, acho que foi 2017. 2017. E é legal, vale mais uma vez reforçar que Corina fala de Tampa de uma forma muito apaixonada desde sempre, assim. Antes que Tampa... Porque agora tá na moda, né? Agora todo mundo não quer é mais tipo a hidden gem, né? Não é mais aquela joia preciosa escondida que ninguém conhece. Agora já tá na boca da galera. Na boca do povo. Já tá mesmo. Mas aí é legal que Corina veio desde lá de trás. Aí beleza, veio então a engenheira pra cá pra estudar, pra ser enfermeira. Não. Então, me conte. Então, quando eu me inscrevi, é o que eu falei, eu não sabia de nada como é que funcionava. A gente veio com aquela coisa, como tínhamos uma condição muito boa no Brasil, eu não queria mudar para cá ilegal, não queria vir como motorista e depois mudar de status aqui, até porque no primeiro momento meu marido ia precisar ficar indo e voltando. E vocês tinham condições financeiras de se manter aqui durante esse período de estudo e tudo? Então não tínhamos toda essa condição, porque ele precisou ficar voltando para o Brasil durante todo esse tempo para trabalhar. E se viéssemos para cá como turista depois mudássemos de status, ele não poderia mais voltar. Então a única chance de ele ir e voltar seria com o visto de estudante. Só que a nossa intenção era montarmos um business. Então, assim, já estávamos atrás da cidadania italiana para montarmos um business, pra ter um o E2 e tal. ter tudo isso. E enquanto isso, vamos indo para lá, já vamos estudando. E aí, tá bom, então vamos para esse Community College. E até aí, eu sabia que o Community College, você não tinha um degree. Porque eles falam que Community College, você faz os 2 anos e depois você vai para uma university para ter o degree. Então, existia o AA e o AS. Só que para mim, AS no Brasil, a AS é a abreviação de assistente. Então, tinha o AS Nursing, que para mim era um assistente de enfermagem. Então, eu vim para cá para ser assistente de enfermagem, que para mim era uma faculdade, um curso, não era nenhuma faculdade, era um curso que eu ia ter de 2 anos. E aí eu ia poder ser assistente de enfermagem, mas o nosso primeiro objetivo era montarmos um negócio. Era quase como um curso técnico, exato, né? Não tinha essa ideia de bacharelado, de... Nunca que eu realmente fosse me tornar enfermeira. Tanto que até na entrevista do visto, o moço do visto falou, você vai ser enfermeira? E eu falei, não, eu vou ser assistente de enfermagem. Eu não sabia realmente. Então, assim, comecei a faculdade, entrei no primeiro dia não sabendo que eu ia ser enfermeira. E aí,
conseguimos a casa, Corina, vamos mudar, mudamos. Cheguei aqui e falei, vou lá, vou fazer assistente, tudo, tá bom. Quando comecei na faculdade, tinha lá a introdução dos alunos internacionais, uma aula sobre isso. E ela começou a falar de engenharia, do EA. Eu levantei a mão e falei, o que é o EIS? O meu não é EA, o meu é EIS. Ela, o seu eu deixo por último. E até aí eu, tá bom. Ela pegou e falou assim, existem algumas profissões nos Estados Unidos que elas são muito requisitadas. E devido a isso, você tem o degree dentro do community college. Não precisa ir para uma university. Olha que interessante. E eu nunca sabia disso. Eu também não. Gente, tô aprendendo agora aqui com vocês. Obrigado, Corina, por chamar pra gente bater esse papo. Porque Eu nunca saberia disso. Então, algumas faculdades, alguns degrees você consegue dentro de um community college devido a realmente as pessoas precisarem muito aqui. E isso que significa Associate in Science. Você sai com um degree já desde o community college. Isso era em 2018. 2019. Isso era em 2018. A gente não tinha nem ainda indícios tão fortes do que Covid, de tudo que foi. Não, nem imaginava. Nada. Então, nesse dia eu saí e aí eu soube que eu ia ser enfermeira da aula. Imagina, tipo, realmente mudou muito, porque eu sabia o papel do enfermeiro aqui. E eu sabia quanto era difícil eu fazer uma faculdade de enfermeira. Para você ter uma ideia, eu saí esse dia da faculdade e eu fui para a USF para mudar e ser engenheira de novo aqui. Para transformar o meu currículo, porque eu falei, eu não vou ser capaz. É muito difícil, eu não vou conseguir. Eu vou, inclusive, deixar aqui um pedido para você que está assistindo esse vídeo, deixar aqui nos comentários. Se você quer ver uma parte 2 desse vídeo, deixa aqui. Porque eu acho que Já assim, viu que o vídeo ficou longo demais? Não, é porque assim, ó... Eu ainda muita informação legal. E eu quero fazer o seguinte, Corina. Eu queria muito depois ter um papo com você para você explicar a diferença da enfermeira no Brasil e a enfermeira nos Estados Unidos, porque são coisas... Minha irmã, tá? A Simone, ela é enfermeira no Brasil. Com certeza a área de atuação dela é muito diferente da sua área de atuação aqui nos Estados Unidos. O que eu posso dar de modelo pela minha experiência como paciente, tá? No Brasil, eu conversava com o médico. Aqui eu converso com a enfermeira. E é ela que direciona as coisas. Então, assim, depois que você topar, se você quiser fazer mais entrevista com a gente, Corina, aí a gente faz uma parte 2, tá? Então aguenta que deixa nos comentários se vocês querem, que aí eu faço uma outra parte falando só sobre esse ponto. Você queria trocar, então, de volta pra engenheiro? Porque eu falei, não vou conseguir. Não vou. Tem um exame dificílimo. Muito, é uma coisa realmente... E eu sabia da responsabilidade do enfermeiro aqui. E aí fui pra USF... Mostrei todos os... Porque eu já tinha feito o evaluation do meu currículo do Brasil para entrar no Community College, eu tinha feito. Ela viu, ela falou, não, você consegue, acho que em 1 ou 2 anos eu conseguiria fazer o engenheiro aqui. Eu nem precisaria... E ela falou, você nem precisa, como você já tem o evaluation do seu currículo, você nem precisa fazer faculdade, você só precisa estudar e passar no board de engenharia aqui. E aí veio o meu sentimento, o que eu queria. É o que eu falei, eu não mudei do Brasil porque eu estava feliz no Brasil. Eu mudei porque eu queria sair daquela coisa de engenharia. Eu sempre gostei muito de matemática. Se fosse falar, não, você vai fazer matemática, tudo bem. Mas eu não queria mais ser engenheira. Eu queria cuidar das pessoas. Porque eu, ao mesmo tempo, me sentia aquele frio e falava, não, eu acho que eu vou gostar disso. Porque eu sempre gostei de cuidar dos outros. Então eu fiquei, e agora? Eu faço o quê? Eu tava realmente muito perdida. Falei, vamos continuar. Vamos ver o que vai dar isso, sabe? Vamos ver, vamos com isso. Vamos ver o que vai dar isso. Vou te fazer uma pergunta então sobre isso. Corina, vocês que agora já estavam mais próximas e você acabou acompanhando em alguns momentos esse desafio, esse caminho, o que você lembra dessa trajetória dela durante esses estudos, durante essa fase? Foi fácil, foi difícil? O que você... Não, teve uma época que ela ficou vivendo numa caverna, né? Assim, porque a gente não encontrava com ela.
Primeiro, é que nem falou aqui no vídeo, né? Mas ela tem 3 filhos. E quando ela veio, a menor era bem pequena, que precisava de muita atenção, tá? 1 ano? A Bia tinha 1 ano. Isso dá, imagina, uma mãe que vem pra cá com 3 filhos, sendo que uma das crianças tem 1 ano, ela não precisa estar fazendo nada disso que tá acontecendo, você já ia estar ocupada com muita coisa, Nessa tá? época, então, Bia com 1 ano. Rafa com 7 e Gustavo com 12. E aí, eu lembro, assim, tipo, a Vanessa só estuda, eu não sei como que ela vive, assim, tipo, porque era toda hora prova. Vanessa, vamos sair pra jantar, porque aí a gente era vizinha, a gente tem um grupo de amigos, vamos sair pra fazer não sei o quê? Não, tem que estudar, amanhã tem prova. Ela, durante 2 anos, ela tinha prova toda hora, todo dia. Eu só lembro dela tendo prova, tinha que estudar, prova. E eu conheci várias pessoas que estavam na mesma situação em termos de estudando o mesmo curso. E todo mundo falava assim, a Vanessa tá muito avançada, ela é muito determinada, ela tá indo muito rápido. E ela, como que ela consegue e tal? Muita gente falando, pô, é muito difícil, nossa, eu vou demorar não sei quantos anos para conseguir. E a Vanessa sempre foi assim, não, eu vou fazer isso nesse prazo, né? Aí vem a engenheira, né? Determinada, esse é o prazo para eu conseguir, eu vou conseguir, demora esse tanto de tempo e vai dar certo. Aí ela decidiu o que ela ia fazer da vida e falou, vai acontecer isso, eu vou conseguir esse emprego, eu vou conseguir isso. E a gente ficava assim, se alguém vai conseguir, é ela, porque várias outras pessoas que sem marido, sem filhos, sem a mesma situação, Com uma situação muito demorando mais... muito mais e falando, é muito difícil. E a gente fala assim, cara, é muito difícil, mas assim, se você tem a determinação dela, é possível. E eu vou te falar uma coisa. Quando eu era jovem, e já passou um tempo que os fios brancos me deixam isso muito claro, eu tentei fazer engenharia. E eu desisti no primeiro ano, porque eu não... Assim, eu lembro de chorar na mesa de desenho técnico, porque eu não conseguia acompanhar química, não conseguia acompanhar física avançada, porque eu estudei em colégio público e aí eu tava dormindo poucas horas. Então, assim, pergunta. O que foi mais difícil? Estudar para engenharia ou a enfermagem? Totalmente a enfermagem. É mesmo? Sério? Essa é boa. Primeiro que tem o fato da língua. Então, assim... Tem uma segunda Eu não ponto, vim né? para os Estados Unidos fluente. Eu nunca fui... Eu vim para os Estados Unidos para entrar numa faculdade falando português. Então, assim, eu nunca morei aqui antes, eu nunca fiz o inglês daqui antes. O inglês de enfermagem é um inglês técnico, não é um inglês de turismo. Então, o que eu tinha do Brasil era o inglês turístico. Então, eu vinha para cá para passear, para comprar as coisas, tudo. Então, você entrar numa aula para aprender nomenclatura de corpo, de medicações e de doenças, tudo em inglês e com medidas em inglês, né? Porque, além de tudo, os Estados Unidos consegue ser o diferente do mundo com outras medidas. É muito difícil. E um corpo docente que não tá preocupado se você não fala o idioma. Ele tá dando aula como se ele estivesse dando aula pro nativo. Até porque eles falam, o meu primeiro ano eu até tive um pouco de ajuda nessa parte. Eu perguntava o que significa isso numa prova, porque a maioria das provas, pelo menos umas 10 palavras, eu não sabia o que significava. E eles me ajudavam. Depois, não existe ajuda. Por quê? Porque na prova do board, para você tirar o certificado de nursing, ninguém vai te ajudar. Então, assim, se vira, porque você vai precisar se virar depois. Tipo assim, né? Você tá com esse paciente aqui quase morrendo. Peraí, deixa eu só traduzir aqui rapidinho. Deixa eu traduzir aqui. Rapidinho, segura aí. Entendeu? Então, assim, não existe isso. Nossa, que depois... loucura. Então, assim, o enfermeiro realmente foi 50 meses mais difícil. Porque eu fiz a minha faculdade de engenharia com o pé nas costas. Infelizmente, realmente foi muito fácil para mim a faculdade de engenharia. Eu tenho muita facilidade com matemática, eu tenho muita facilidade desenho técnico, eu adorava. Tipo, eu tenho muita facilidade. Eu realmente gosto. E eu gosto de estudar também. Não posso falar que não gosto, porque é impossível você não gostar. Tá no seu DNA. Tem que se sacrificar com tudo isso que eu fiz. Mas, assim, a língua realmente foi, acho que, o fator principal da dificuldade que eu tive, se você comparar as duas coisas.
Depois vem a pressão, porque chegou um certo momento que nós mudamos totalmente o nosso objetivo, que era o abrir o negócio, contra vamos conseguir o green card através do nursing. Entendeu? Eu vou falar um pouco mais. Vamos conseguir. Você vai conseguir o nosso green card. Então a pressão era muito diferente. Você não pode Sem falhar. contar que passou o tempo, né? Você perguntar para as crianças, ninguém mais quer voltar para o Brasil. Não tem a opção agora. Eu sei bem. De todo mundo, ó, gente, não deu certo, tá? Faz as malas e vamos voltar. Não tinha essa opção, né? Por mais que eu acho que vocês iam resolver a vida lá, não ia ser problema. Mas... É o que eu falei, a nossa vida financeira e a nossa vida profissional no Brasil ainda é estável. Se eu quiser voltar hoje para o Brasil, eu ainda consigo o meu trabalho de volta. Mas não era o que eu queria mais, não era o que os meus filhos queriam e não era o nosso objetivo, sabe? Então, a gente... E aí, assim, essa foi, acho que, a fase mais complicada, porque eu tive que realmente lidar com a língua. A faculdade foi a enfermeira por causa da língua. Aí depois teve todo o contexto familiar. Então, o meu marido praticamente no Brasil, eu aqui com as 3 crianças, a faculdade realmente é bem difícil. E aí tem toda a pressão que eu tinha em mim, que eu ponho em mim, que se eu não tirava A, eu não tinha uma nota boa. Eu sempre pus isso pra mim. E então... E eu falei, eu vou conseguir, eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir. E isso realmente acho que foi essa parte que começou a hipoglicemia, que aí eu acho que todo mundo achava que era a crise do pânico, que eu falava, não é possível, mas eu não tô assim mal. Não, você tá, e não, eu tava realmente com outro problema, mas acabou que eu consegui. No tempo que eu tinha, no tempo planejado, no tempo certo, e aí bateu o Covid, né? Antes de chegar aí, eu preciso te fazer uma pergunta. Ó, o bateu no Covid e a diferença do enfermeiro americano pro brasileiro, eu vou deixar para um outro vídeo, porque eu quero saber sobre isso. Nesse vídeo, quando foi o momento que você sentiu, você com você mesmo, e falar, que você deu aquela respirada fundo e falou assim, consegui. Foi na hora que você terminou a faculdade, foi na hora que você viu o green card. Qual foi o seu momento de fazer assim... Resolvi essa etapa. A hora que eu passei em nursing. É mesmo? A hora que eu passei no board. Ah, ok. Porque tinha Como também funciona? uma questão de que É. muita gente não consegue passar e não tem volta, board, né? Porque você só tem 2 chances ou 3 chances. O americano, ele pode fazer a prova do board quantas vezes ele quiser. Os estrangeiros, a gente tem 3 chances. É como se fosse uma OAB nas devidas proporções. Você tem um grupo que avalia para que você possa começar... Você tem a prova, né? É só uma prova mesmo. Então, é uma prova que ela vai de 75 questões a 150, praticamente. E você vai fazendo as questões. Se você para na 75, a chance de você ter passado é maior. E você vai indo. Se você começa a passar da 75 e chegar na 150, a chance de você passar é menor. Mas o americano, ele pode fazer essa prova quantas vezes ele quiser. A gente tem 3 chances. Você passou em... Na primeira. Tinha que passar na primeira. E com 75, né? Não podia ser mais que 75. Esse eu tenho que passar, né? Quero. Porque assim, eu tinha que... É aquela coisa. É aí que... eu acho que é aí que é o negócio. Focar mesmo. Eu não saía. Então, assim, várias vezes tinha amigos em casa. Eu tava lá em cima estudando. Com amigos em casa lá brincando na piscina. E eu lá em cima estudando. Porque senão não ia dar. Não ia dar. Não, e assim, foram 2 anos que... 2 anos? Foram ao todo 3, porque tem os pre-recs, porque é aí que começa. Tem o primeiro ano que é pre-recs, que eu não sabia disso. Esses pré-requisitos, quando você termina esse primeiro ano, você tem que ter nota para você entrar em nursing. Eu ainda nem estava na faculdade de nursing. Então, assim, veio... É muita pressão mesmo, sabe? Então, eu, fiz o pre-recs, e aí você... Para entrar onde eu estava, que era no Community College que eu estava, o GPA, que eles chamam aqui, era muito alto. Então, assim, eu tinha que ter praticamente todas as notas As. Então, é aí que muita gente acaba não conseguindo entrar em nursing, porque eles não sabem disso. Então, assim, acabam tirando B, C, e é muito engraçado que eu falava com algumas pessoas lá, e elas estavam fazendo os prereqs, e eu já estava em nursing.
E elas chegavam, tirei C, tirei... E eu tava com minhas amigas, eu falava, então, desiste, você não vai conseguir entrar. Minhas amigas, Vanessa, para! Gente, por que as pessoas não são realistas, sabe? Porque se você não vai, aqui você não vai. Se você quiser tentar outra faculdade, você talvez consiga. Mas aqui no Hillsborough você não vai conseguir, porque o GPA é muito alto. Ela, mas você não sabe... Gente, eu não Momento sei. engenheira. A gente sabe que não vai. Então, assim, realmente... É que elas não sabiam que não pode se discutir com a Vanessa. Então, ok. Ninguém discute com ela. Qual é o nome do seu marido? Renato, um abraço pra você, parabéns, que Deus te abençoe, dê força, ó. Força, querido, brincando. Olha, eu vou terminar essa conversa aqui te dando parabéns por tudo que você fez, pelo empenho, pela garra, pela dedicação. Você é a materialização do sonho de muita gente e da forma certa, que foi lá e correu atrás e fez acontecer, tá? Eu acho que você vai incentivar, né, Corina? Um monte de gente. Acho que certeza. nem só quem é internacional, quem tá nessa busca, a Corina, por exemplo, que já é cidadã, já tá aqui há tantos anos, já, enfim, já deve ter te influenciado também, né, Corina? Positivamente. É sempre um ar, assim, positivo, né? Que a gente fica... Tipo, que legal. É possível, né? Então, aguentem aí que eu já vou desligar a câmera, já vou mudar o cartão, eu já vou fazer uma outra entrevista com ela. Prometo que daqui 15 dias vai estar aqui no canal, se inscreve pra você acompanhar. Aguenta aí, obrigado, viu, por ter participado, foi Obrigada ótimo. a você. Obrigado, Corina, mais uma vez. Lembrando que esse papo também continua lá no canal da Corina. Aqui, em algum lugar aqui, Você clica aí e você vai lá ver, tá bom? Valeu, tchau.